Olá, pessoal, boa tarde. Mais uma vez aqui, dia 25 de julho. Vamos iniciar a análise aqui do livro Dr. Samitiba, Juventude, Drogas, Anjos Caídos. E hoje, a gente vai dar continuidade, com o capítulo 7. O capítulo 7 que aborda, um título da maconha. Onde, quando, para quê? Como diversas vezes eu costumo gostar de iniciar, aqueles que talvez se conectem hoje ou talvez vejam esse vídeo pela primeira vez. Pessoal, e outra coisa. Eu vou estar colocando esses vídeos todos meus das transmissões aqui do Dr. Samitiba, do livro, Juventude, Drogas, Anjos Caídos, também no meu canal do YouTube, tá? O canal do YouTube, ele se chama Comendador Diogo Henrique de Souza. Eu vou estar disponibilizando para vocês o link e depois publicando aqui na linha do tempo para que quem queira verificar esses vídeos, essas transmissões ao vivo, por lá também, fique à vontade para se conectar por lá, tá? Eu vou estar fazendo o carregamento lá também. Então, vamos lá. Algumas vezes eu gosto de explicar para as pessoas do que se trata, essa síndrome dos anjos caídos, dita, estudada, analisada pelo Dr. Samitiba. Então, é o processo, de quando os pais descobrem que o seu filho, ele está envolvido com o mundo das drogas. Então, quando o pai descobre, quando o pai desvenda, quando o pai, ele de fato vê, ele tem a certeza nata que o filho está envolvido com o mundo das drogas, ele descobre que o anjo caiu. O anjo, na conotação do Dr. Samitiba, é aquele que, na visão dos pais, ele nunca faria uma coisa dessa, Ele não mentiria, ele não furtaria para usar drogas, por exemplo. Ele não faria qualquer coisa ilícita, qualquer coisa a que desabonasse a conduta dele para manter o vício, para estar usando drogas. E agora o pai, a mãe descobriu nitidamente que ele faz isso para alimentar, para continuar, para dar vazão a essa crise, talvez existencial, que o jovem possui em alguma parte de seu desenvolvimento aí na juventude. Então, anjo caído por conta disso, tá bom? É isso que eu quero que vocês me acompanhem. É a síndrome dos anjos caídos. É uma teoria desenvolvida pelo Dr. Samitiba. Tá? Então, vamos iniciar hoje aqui esse capítulo 7 em si, que é a nossa proposta de hoje, a análise desse capítulo 7. Então, o Dr. Samitiba ele inicia assim, sabendo onde, quando e como os jovens fumam maconha, pais e professores podem descobrir, combater e prevenir melhor o seu uso. Então, para o Dr. Samitiba, essas perguntas, identificadas, analisadas, estudadas, acompanhadas, do que, onde, sobre a maconha aqui especificamente nesse capítulo, tá bom, gente? Onde, quando e para que os jovens fazem o uso da maconha são perguntas cruciais para que esteja sendo feito um acompanhamento, um prognóstico e uma análise melhor de tratamento para esses jovens, de como vai estar sendo abordada essa questão no mundo deles, tá bom? Inclusive tem uma tabela aqui, daqui a pouco a gente vai ver, em que o Dr. Samitiba desenvolveu uma série de perguntas para cada um desses tópicos, tá? Sobre os usuários que eles são para maconha, tá bom? Eles usam de forma recreativa, então ele dividiu em 3 partes. Tem um uso habitual ou tem um uso
em vício. Então tem essas subdivisões. Nós vamos analisar daqui a pouco com calma essa tabelinha, igual eu fiz com vocês para o tráfego dos usuários, tá bom? Locais preferidos. Quais são então, pessoal, os locais preferidos para o uso dessa substância entorpecente por parte dos jovens aí no caso? A ocasião faz o ladrão, não é mesmo? Diz o ditado popular. Pois eu acredito que a ocasião desperta o ladrão que já existe dentro de alguns. O doutor Samitiba, ele acredita que a ocasião já desperta um ladrão que existe no interior de algumas pessoas. E Machado de Assis, inclusive, já dizia, a ocasião faz o furto. A ocasião faz o furto. O ladrão nasce feito, que é a mesma opinião, então, do nosso saudoso doutor Samitiba. Eu quero agradecer aqui, pessoal, quem está aqui online conosco. José Emílio Medal Almate, presente, boa tarde, tá? O Eduardo Bernes, sejam bem-vindos. E aqueles que estejam se conectando, daí a pouco eu cumprimento vocês também, tá bom? Pode ficar à vontade, pode comentar, pessoal, fazer pergunta, que eu vou estar aqui à disposição para estar discutindo com vocês sobre essa temática de hoje aqui, do livro Dr. Samitiba. Juventude, Drogas, Anjos Caídos. Quem não carrega esse ladrão dentro de si não rouba, por mais favoráveis que sejam as condições para fazê-lo. Do mesmo modo, não são certos locais que suscitam o uso das drogas. Eles apenas funcionam como facilitadores quando já existe uma vontade prévia. Então, certos locais, quando existe uma vontade prévia por parte do jovem de utilizar-se da maconha, dele se entorpecer por essa substância química, não é? Essa planta aí que ele pega, ele fuma, os locais, eles facilitam esse uso por parte do jovem, porque aquela vontade já está incutida no interior dele. Saudoso Messias, seja bem-vindo aí também conosco, tá? Pouco adianta simplesmente proibir os jovens de frequentar tais lugares. Proibir às vezes é pior, porque o jovem ele é rebelde. Ele não aceita limites, ele não aceita que esteja sendo monitorado, ele tem dificuldade de ouvir o não por parte dos pais. Então, muitas das vezes, proibir, dizer não, dizer de forma incisiva que não pode, que não deve, para ele é o contrário. Ele ouve, né? Ele escuta ali que não deve, que não pode, que não é conveniente, mas ele escuta o quê? Que deve, que pode, que é conveniente. O jovem é teimoso. Faz parte do desenvolvimento do jovem. O que devemos fazer é prepará-los. Eles precisam saber que os pais estão ligados, entre aspas, o Dr. Samitiba colocou aqui, e atentos nos ambientes que os filhos frequentam. Embora a maconha possa ser usada em qualquer lugar, os usuários encontram condições mais favoráveis para canabizar, que é o termo que o Dr. Samitiba usa para os usuários de maconha, não é? Canabizar devido ao nome científico da planta da maconha, que é a cannabis sativa. Então, os jovens eles canabizam nos seguintes locais com mais frequência. Quais são, Diogo? Nos lares, em casa, nos prédios e condomínios. Outro lugar, nas comunidades, nas escolas, nos clubes, agremiações e também em suas imediações. Outro lugar, na sociedade, carros, ruas, praças, botecos, escadarias e esquinas. Outros ambientes, em eventos de grande público, quais shows, estádios, etc. Nos fins de semana, feriados e férias, casas de veraneio, praias e acampamentos. Outros locais, em festas, raves, festas legalize. Festas legalize são aquelas festas que são voltadas justamente, né, aqui ali dentro o uso seja legal, seja sem nenhuma proibição. A gente vai ver aqui também sobre em uma parte específica desse capítulo. Boa tarde, Úrsula Duarte Marinho Raposo. Seja bem-vinda conosco. Quarto, banheiro e terraços são os locais mais visados. Então, quais são os locais mais visados? Quarto, banheiro, terraço. Acende-se o baseado quando não há adulto ou pessoas indesejáveis, as que não usam drogas por perto.
Porque quando há pessoas desejáveis, quando há o grupinho, turma, amigo, colega, né? Na República, por exemplo, a gente vai falar sobre isso aqui também, aí o uso é frequente. O uso é, né? Sempre que vai lá, que está em contato com aqueles que fazem o uso, aquele círculo ali, aquele grupinho, então não tem temor, não tem medo, não tem desconfiança. O medo é de que alguém que não use, e principalmente os pais ou parentes próximos, que não usam, que proíbem, o medo de que se chegue é severo. Então o jovem ele tem essa noção, né? Quando ele usa, ele fica atento, ele fica antenado, mas com medo de que seja descoberto, de que seja desvendado. No quarto, pessoal, vamos analisar então o ambiente quarto do jovem. É bastante comum um transeunte na rua, olhando as janelas dos edifícios, ver alguém fumando um. Isso ocorre geralmente no começo da tarde, quando os pais ainda não estão em casa e eles não têm o que fazer, entre aspas. Pois o que há para ser feito, tarefas caseiras e estudar, é muito chato. É difícil diferenciar quem está fumando cigarro de quem está fumando maconha. Em geral, o cigarro de tabaco fica entre os dedos, indicador e o médio, e o cigarro de maconha entre o indicador e o polegar, formando uma pinça. Então, geralmente, ele fica formando uma pinça entre o dedo indicador e o dedo polegar. A fumaça do cigarro é solta logo, e da maconha permanece mais tempo dentro dos pulmões, para que o THC seja absorvido pelos alvéolos pulmonares. O usuário de maconha dá uma tragada e prende a sua respiração com o peito cheio de fumaça. Depois de canabizar em casa, a maior preocupação é acabar com a marofa que permanece no ambiente. Há duas manobras muito utilizadas para tentar eliminá-la. Só fazendo um adendo aqui, marofa, pessoal, é a fumaça da maconha, tá bom? Então vamos ver quais são os dois meios principais que os jovens usam para estar eliminando essa marofa do ambiente, para que não sejam descobertos. Vamos lá? Uma atitude que eles fazem, qual que é? Ligar ventiladores e deixar janelas completamente abertas, mesmo que esteja um frio danado. Tapar as frestas das portas e colocar um pano na soleira para que a marofa não invada o resto da casa. Outra atitude dele, usar perfumes, desodorantes, sprays e produtos de limpeza com cheiro forte, acender incensos, encardir o ar com fumaça de cigarro, deixar o cinzeiro cheio de pontos de cigarro, para que não seja descoberta a maconha. Tá? Confundir o cigarro com a maconha. Alguns apetrechos utilizados para canabizar podem ser encontrados como isqueiros, papéis de seda, maricas, cemitério de pontas, recipientes usados para guardar as pontas, parte final da maconha não fumada que contém grande quantidade de THC, deschavador, né, que é aquele instrumento utilizado para triturar ali, né, as folhas da maconha, para soltar a maconha prensada, pilador ou pilo, espécie de instrumento pressionador na maconha já enrolado dentro da seda, estojinhos, saquinhos e pacotinhos com forte cheiro de maconha que servem para guardá-la. A própria maconha pode ser encontrada, podendo estar solta como orégano ou prensada e dura. Geralmente é guardada bem embrulhada para não exalar o seu característico cheiro, que por sinal é um cheiro mais forte, mais característico, né, da maconha. É diferente do cheiro do cigarro. Sob o vapor do banheiro. Vamos lá ver. Como qualquer pessoa normalmente tranca a porta do banheiro para tomar banho, os usuários de maconha aproveitam-se desse hábito para ali queimar um. O Dr. Samitiba traz entre aspas. Eles utilizam esse ambiente para queimar um, enquanto estão tomando banho. A maconha, utilizada para dissipar a marofa no banheiro, é a do vapor d'água. O chuveiro muito quente solta bastante vapor d'água, que leva a marofa junto. Então eles adoram utilizar a maconha dentro do banheiro quando estão tomando banho, porque a fumaça da maconha se mistura com a fumaça ali, né, que é formado com o chuveiro quente, e aí essa fumaça ela dissipa ali a marofa, ela manda embora a marofa para fora.
tá? É uma atitude do jovem. Outros cantos escolhidos. Fica mais fácil dispersar a marofa ao ar livre, nas sacadas e terraços das casas e apartamentos, do que aplicar as manobras citadas para ambientes mais fechados. O vento contribui para aliviar o cheiro quando se fuma ao ar livre. Os jovens somente canabizam nos aposentos comuns da casa, como na sala de TV, quando existe a limpeza total, isso é, nenhum risco de ser surpreendido por alguém. Topo do edifício, também é outro lugar preferido aí pelos jovens, para estar utilizando-se da cannabis sativa, tá? Que é o nome científico aí da nossa analisada hoje, a maconha. Por ser lugar de difícil acesso e pouco frequentado pelos moradores, os riscos são mínimos. O canto preferido é a casa das máquinas dos elevadores, porque fica um lugar assim bem isolado, ele não dificilmente seria surpreendido por alguém, então é um local onde o jovem, né, ele gosta muito de estar frequentando para utilizar a maconha. Garagens e áreas livres em prédios e condomínios, esses lugares são escolhidos quando a preocupação em esconder o fumo é secundária. Os usuários exibem-se para os filhos dos outros condôminos. Só não querem ser descobertos pelos próprios pais. Em casas, a garagem merece atenção especial por ser o local menos frequentado pelos moradores. O usuário sempre pode encontrar alguma justificativa para sua permanência ali. Outro local, pessoal, preferido pelos jovens aí para canabizar: apartamentos desocupados ou em reforma. Quando eles têm acesso ao interior desses apartamentos, os usuários fazem dele o quê? O seu point, que funciona quase como um terreno baldio dentro do prédio. Uma terra de ninguém, livre para o uso de drogas. Então, são aqueles apartamentos que são desocupados ou estão em área de reforma, né? Ali o jovem se aproveita dessa situação, que não tem ninguém, que é um lugar que em muita parte ali, né, do tempo, ele não é frequentado, e o que ele faz? Ele utiliza-se ali como um point para utilizar-se da maconha, tá? Para fumar maconha ali. Flat doméstico de amigo ou namorado ou namorada. O que é esse flat? Flat, pessoal, são esses quartos que eles podem até ser coligados à casa do jovem, mas geralmente é um local independente da casa. É onde ele fica, ele tem acesso, ele tem a chave, os pais geralmente não frequentam, tá? Ali ele recebe amigos, namorado, namorada, e aí ali também se torna um antro, né, de uso de substâncias entorpecentes, que aqui no caso para nós, a maconha. Está ficando bastante usual que o adolescente tenha seu próprio espaço montado dentro de casa com funcionamento independente dessa. Tudo de que ele precisa está no quarto, como se fosse um flat, território onde os pais não entram. Aí o Dr. Samtiba ainda explica aqui que ele atendeu, né, nos atendimentos clínicos dele, uma família cujo filho frequentava o flat de uma garota que era um verdadeiro point para o uso de maconha. Outro local também, lares de amigos. Quando a família de um canabista está fora, o apartamento ou casa pode se transformar num excelente point e a maconha rola solta. O caso se agrava mais quando o pai de um deles também fuma maconha junto com o filho ou tolera o canabismo. É um estímulo para toda a turma. Este vira um cúmplice ativo das rodadas de maconha. A caminho da escola e dentro dela. Então, a caminho da escola, no percurso casa-escola ou dentro da escola também. Vamos lá. Alguns usuários já chegam chapados, ou seja, já estão sobre o efeito, né, do uso da maconha, à escola, para estar apenas de corpos presentes na aula. Dizem que é impossível prestar atenção em certas aulas chatas, segundo seus próprios critérios. E aí, desculpa, é o quê? Vou utilizar maconha para me delirar, sair essa aula chata, enfim. Mesmo se estivessem caretaços, ou seja, livres de qualquer efeito da maconha.
Podem canabizar antes de sair de casa, quando alguém os leva à escola, ou no caminho, na rua, numa pracinha ou ruela, na maior sussa. Sussa, entre aspas, significa sossego. Esses mesmos locais são os escolhidos pelos alunos que saem da escola no intervalo para dar um rolê, que na gíria dos usuários significa dar uma canabizada. Um adolescente me contou que escondia uma carinha de fumo em cima de uma árvore, numa praça perto de sua escola. Soube por ele que praticamente todas as árvores dessa praça serviam para mocosar, esconder maconha. Atendi estudantes que fumavam em salas de aula vazias e até no próprio Grêmio dentro da escola. Então pegava, eu lembro, né, essa passagem do Dr. Samitiba aqui, eu lembro uma escola, né, que eu tive contato, palestrei muito para os jovens lá, a gente fez um trabalho muito bacana, né, inclusive junto com o vice-diretor à época, eu lembro, lá da Escola Estadual Leopoldo Miranda, em Diamantina, né? E eles relataram, né, essa situação, tá? Muitos problemas com muitos jovens, né, na rua que faziam uso, né, de substância entorpecente, principalmente a maconha. E é interessante como os professores, pessoal, eles abordam muito essa questão. Como lidar, né? Quando o jovem chega para a sala de aula com efeito da maconha, eles não têm esse treinamento, eles não têm essa capacitação, né? Como enfrentar, né? Que o jovem chega lá com as características que ele vê, por exemplo, com os olhos vermelhos, fala trêmula, às vezes até mesmo agressivo. Então, como abordar essa situação? É algo que é um desafio, né? Para os professores, que devem buscar o entendimento, os estudos, né, para estar entendendo essa questão. E uma coisa é certa, uma coisa que vai falar aqui também já já, é não deixar omisso essa situação. É passar para a direção, passar para os pais, passar para as autoridades responsáveis, né, para que aquele adolescente, aquele jovem seja abordado, né, conselho tutelar também, seja abordado e seja descoberto como que ele adquire aquela substância, né? O que está levando ele ao uso, aquelas perguntinhas básicas desse capítulo aqui específico, né? O que está levando ele a usar, entender o comportamento do núcleo familiar, seu relacionamento com os pais. Então, é um conjunto que se deve estar entendendo, compreendendo, para depois abordar esse comportamento na escola. E como vai se resolver essa situação, esse problema lá dentro também. Que é muito comum acontecer. Muito comum usar em escolas que tem andares, né? Às vezes tem um andar que não é utilizado, aí o jovem vai para lá, faz uso, depois vem para a sala de aula, gera problema ali com o professor ou com os outros alunos da turma. Então é um problema muito sério, que não pode deixar passar ileso, passar despercebido ou passar em omissão, tá bom? Enéas Oliveira, seja bem-vindo aí conosco também nessa transmissão. Terras de ninguém e tolerância indevida. Quando escolas, clubes e agremiações previnem e controlam o uso de drogas, os usuários vão às suas imediações, que são terras de ninguém. Nos locais legalize, maconha está dentro. As entidades não se responsabilizam pelos atos de seus sócios ou alunos fora de suas dependências. O regime desses locais, em geral, mais brando do que há escolas que não tomam nenhuma providência em relação aos alunos flagrados, nem sequer avisam aos pais ou responsáveis, falta de ação que demonstra nítida cumplicidade com o uso de drogas. Tá? É o que eu falei com vocês. Quem lucra com isso é quem, pessoal? São os traficantes. Essa postura dos que lavam as mãos, o Dr. Santiago coloca aqui até entre aspas, estimula o uso e acaba custando caro aos usuários e a todos seus meios, familiares, escolares, sociais. Ricardo Souza, seja bem-vindo aí também. Vamos ver agora, pessoal, os vestígios dentro do carro. O interior dos veículos funciona como um fumódromo, ambiente para se fumar sozinho ou em grupo. Ocasionalmente, os carros
param em praças, seguem vagarosamente em ruas pouco movimentadas ou encaram tráfego congestionado. E se perceberem que levaram qualquer suspeita, podem mudar para outro lugar que não sejam importunados. Então, quando é feito as canabizadas aí, né, pelos jovens dentro dos veículos, então, da mesma forma como não estando em um veículo, eles procurariam, também no veículo eles vão buscar o quê? Um local pouco movimentado, um local pouco frequentado, para que não sejam descobertos, para que não sejam importunados. Tomar um pouquinho de água que a boca fica seca. Há meios de os pais saberem se o carro da família já serviu de ponte de uso de maconha. Primeiro, fique atento aos vestígios, pontas de baseado, sementinhas, gravetinhos, papéis de seda ou similares, maricas, colírios, etc. Depois, observe se apareceram queimaduras em bancos e encostos no formato de pequenos círculos, quase do diâmetro de um dedo. O baseado passa de mão em mão e, às vezes, um solta a maconha quando o outro ainda não a pegou. Se o baseado não estiver bem pilado, apertado, pressionado, tá? Pilado é isso, apertado, pressionado, a seida queima e a brasa cai. Quando o cigarro de tabaco é tragado, por exemplo, né, a brasa atinge a temperatura de quase 800 graus Celsius. A brasa do baseado também deve ter uma alta temperatura, porque queima imediatamente onde ela toca. Então tá ali, de mão em mão dentro do carro, passando, né, o cigarro da maconha. Caiu uma brasinha sequer, que esteja aquecida, que esteja quente, vai queimar onde cair. Vai queimar ali o estofo ali, né, do carro onde ela cair. Imediatamente, pessoal. Imediatamente. Por último, faça o seguinte teste. O Dr. Samitivo pede para fazer o seguinte teste. Deixe o carro totalmente fechado sob o sol. Quando estiver bem quente, abra a porta e cheire o bafo de ar quente que sai dele. Caso o carro tenha sido usado como fumódromo, com o bafo vem a marofa. A fumaça da maconha se condensa e adere a superfícies frias. Com o aquecimento, o condensado reassume a forma gasosa. A temperatura da volatilização é facilmente atingida por um chuveiro bem quente ou por um carro fechado estacionado ao sol. Então, fez esse teste, sentiu o cheiro característico, sentiu aquela marofa, é sinal de que aquele veículo foi utilizado também como um fumódromo. Estádios e shows, locais muito comuns de uso da maconha. Qualquer lugar que ofereça pouca possibilidade de o usuário ser surpreendido pelas pessoas que lhe representam perigo, pais, parentes, policiais, amigos íntimos da família, pode ser usado para canabizar. E não se trata apenas de locais vazios ou com poucas pessoas, mas também de locais de muito público, como estádios lotados para partidas esportivas ou para shows musicais. Quem não usa drogas nem sequer desconfia de que, nos momentos de maior vibração, a torcida pula para comemorar o gol e o usuário se abaixa para acender o seu baseado. Alguns shows musicais não somente toleram, como estimulam o uso da maconha. Certos grupos chegam a fazer apologia das drogas. E a plateia se une nessa conivência, tolerância e cumplicidade. Muitos vão a esses eventos não pela qualidade musical, mas apenas com o intuito de se drogar. É quase uma forma de religião. Em vez de cada um rezar sozinho em casa, rezam juntos. Unem-se para o uso coletivo, estimulados por letras que enaltecem as drogas. Já ouvi relatos de jovens que vão a tais shows sem importar maconha. Quando veem alguém canabizando, pedem-lhe o baseado para dar somente 2 tragadas. O código é dá 2. É esse o código, dá 2. Aí tá na festa, ele não levou maconha, pede para canabizar do outro que está utilizando ali.
No fim, toda a plateia, usuários e não usuários, sai com cheiro de maconha nos cabelos e nas roupas, porque todos foram atingidos pela marofa. Casas de veraneio, pessoal. Na ausência dos pais, tais casas são ideais para se transformar em ponte do uso de drogas. Por isso, olho vivo quando o filho, antes bastante sociável e com muitos amigos, começa a passar os fins de semana sozinho, ou principalmente com uma turma nova, longe dos pais e familiares. Isola-se para curtir a vida, buscar relax. Pode ser verdade, entretanto, pode ser apenas um bom pretexto para usar drogas. Aliás, não é difícil encontrar quem canabize mesmo com os pais em casa. É só tomar cuidado para não ser surpreendido nem aparecer diante deles naquelas 2 ou 3 horas em que está sob efeito da maconha. República de Estudantes. Esse local aqui, infelizmente, pessoal, é um local que ocorre muito uso, não só da maconha, mas de diversos outros tipos de drogas. Viu? Infelizmente, é um local em que os pais não estão presentes, é um local em que eles pensam, né, que é utilizado pelos jovens para estar ali tranquilos, né, estar ali estudando, frequentando sua universidade com seus colegas, mas infelizmente ali rola festas, rola drogas, rola mais pura libertinagem, né? Liberdade, libertinagem. Rola mais pura libertinagem do mundo, infelizmente. São locais que são preferidos aí dos jovens para canabizarem-se ou para utilizar outros tipos de drogas mais pesadas. É um dos melhores pontos para usar drogas, já que os universitários moram fora de casa, longe do controle dos pais. Têm o ego insuflado pelo ingresso na faculdade, dinheiro no bolso e às vezes carro próprio. No auge dos seus hormônios sexuais, muitos buscam viver na adrenalina total e realizar todas as vontades, libertinagem. Inclusive a de usar drogas livremente. Uma vez iniciada a prática, não há por que parar. Sempre aparecem companheiros querendo fumar junto. Quando acaba a de um, outro a apresenta, oferece. Não sendo as aulas interessantes e não tendo mais o que fazer, por que não se divertir um pouco? Qualquer hora é hora de usar droga, lícitas ou não. Eu vou pegar aqui essa parte aqui, pessoal, antes de eu continuar. Olha você ver, nas repúblicas em que os jovens geralmente fazem uso da maconha, não sendo as aulas interessantes e não tendo mais o que fazer, por que não se divertir um pouco? Aí eu vou aprofundar agora nessa parte aqui. Jovem, inclusive ontem, né, eu estava numa live com meu grande amigo Filipinho, que é cerimonialista oficial da Presidência da República há mais de 30 anos, e é teólogo, palestrante, uma pessoa muito sábia, de muito conhecimento. E a gente falava sobre esse tema em que eu ainda indaguei ele para os jovens. A temática de ontem, tudo que pode, tudo que vocês podem, vocês devem fazer? Vocês podem, mas vocês devem fazer? A aula tá chata, eu não quero frequentar a faculdade, não é esse o curso que eu queria, não é esse o lugar que eu gostaria de estar. Aí já se envolve com outros jovens, né? Outros colegas que descobrem na faculdade. Inclusive, pessoal, essas repúblicas, elas são reflexo do que a realidade que a gente vê nos grupos universitários, dentro das próprias faculdades. Um uso severo de drogas, né? Uma defesa, assim, exacerbada para que se libere, principalmente essa droga que a gente está analisando hoje aqui, a maconha. Né? Tem movimentos fortes para que se descriminalize a maconha. E aí me chamou a atenção essa parte, porque aqui, olha para você ver, não sendo as aulas interessantes e não tendo mais o que fazer,
Por que não se divertir um pouco? Mas isso é diversão? Se prostituir, se drogar, não respeitar o seu próprio corpo, aquela maior algazarra dentro da República, isso é diversão? Destruir sua própria vida, destruir sua saúde, destruir seus sonhos, de estar ali na faculdade, às vezes uma vitória tremenda que os pais levantaram faixas, né? Olha, eu até rupeio falar, os pais levantaram faixas, fulano de tal, que maravilha, que felicidade, a família tal, muito comemora, muito está alegre, muito está, né, felicitada com essa sua vitória de passar na universidade tal. Aquilo é festa, aquilo é glória, aquilo é churrasco, aquilo é bolo, aquilo é doce, aquilo é comemoração para os pais, aquilo é uma felicidade tremenda. E depois vem um desgosto. Depois vem a tristeza. Depois vem o envolvimento com pessoas barra pesada, fornecendo drogas, inclusive, lá nesses locais, nas repúblicas, e frequentando também. E aí? E aí, repete período, repete outro período, repete outro período. A faculdade não anda, aquele sonho, aquela realização de transformar a vida, de ir para frente, de ser uma pessoa, um profissional sério, um profissional honesto, um profissional que transforma o ambiente em que vive, transforma o Brasil, transforma até para fora, né? Porque tem possibilidades de intercâmbio exterior, enfim. Com sua inteligência, com seu potencial que o jovem tem, o jovem propriamente, ele condensa isso tudo, ele tem um potencial tremendo, ele tem um potencial assim gigante de inteligência, de poder buscar, de poder realizar, de poder transformar para o bem. Ele vai e envereda no mundo das drogas. E muito dificilmente, pessoal, dentro dessas repúblicas, que começa ali pelo álcool, maconha, muito dificilmente nós não vamos encontrar a presença de outras drogas, da cocaína, os rastilhos lá de cocaína, usando crack, usando LSD, que são as drogas mais sofisticadas, né? Porque geralmente se estuda numa cidade, se paga um alto valor de aluguel ali da República, são filhos mais abastados, que os pais pensam que estão estudando, mandam lá uma mesada caprichada para eles, então eles compram aquelas drogas, né? LSD, êxtase, os comprimidinhos, as drogas mais caras, né? E ali é um antro de perdição. Em vez de ser um antro de realização, de estudos, de compartilhamento de conhecimento, de ser um veio ali da universidade, mas um veio de desenvolvimento do conhecimento, desenvolvimento do meu potencial e aperfeiçoamento do meu entender de mundo, entender das coisas, entender da área em que eu estou proposto a estar estudando, a estar me formando. E tudo se acaba, tudo vai para a lata do lixo. Por quê? Por quê? Por que não se divertir um pouco? Mas esse divertir é isso, é libertinagem, é drogadição. Isso é divertir? Eu arrebentar com minha saúde, eu arrebentar com meu vigor, com meu psique, com minha capacidade de entendimento das coisas, de eu não ter capacidade de ler, de entender, de discutir. Isso é diversão? Fica essa pergunta no ar. Vocês que estão aí me acompanhando, sejam bem-vindos, Fabiana Silva, Sara Neri. Quanto tempo, Sara? Viu? Forte abraço aí para todos aí, Sete Lagoas, tá? Mande um abraço forte aí para todo mundo. Isso é diversão, pessoal? Não é diversão, não. Isso tem outro nome. Muito. Pode se caracterizar isso de tantas outras formas. Menos diversão. Não é diversão. Definitivamente.
Diversão é outra coisa. Praias e campings são outros locais utilizados pelos jovens também. Nada melhor que para os canabistas do que curtir a vida ao ar livre, com liberdade, natureza, longe dos estudos, dos pais e da confusão da cidade grande. Com o pessoalzinho legal. À noite, um luau, reunião com pouca gente, fogueira, violão, bebida e pode pintar um fumozinho. Mó relax. Nada de luxo e gasto, somente descontração e sobrevivência com o essencial. Campings, praias desertas, trilhas são locais também procurados para o uso de maconha. Tem gente que só consegue curtir a natureza fumando um baseado. Alguns fumam maconha depois de surfar. Se inverterem a ordem das ações, podem cair da prancha, não conseguindo ultrapassar a arrebentação, perder a onda, atrapalhar outros surfistas. Mas há os que não se confundem sob o efeito da maconha, mesmo nas manobras mais radicais. A tolerância criada suaviza os prejuízos psicomotores. Outros gostam de usar quando acampam no estilo sozinhos com a natureza, em montanhas ou praias. Quanto mais longe da civilização, melhor para curtir a natureza fumando um baseado. Saem para tomar banho no rio, visitar cachoeiras ou simplesmente caminhar por trilhas silvestres e aproveitam o passeio para fumar um. Quando não se diz o que fumar, fica subentendido que é um baseado. Filó Coelho, boa tarde. Ela comentou aqui: que Deus ajude a todos a sair desse vício que destrói todas as famílias. Amém. Amém, Filó. É um vício que destrói, que desestrutura e que traz muito sofrimento para todos, viu? Para os usuários, para os pais, todos que estão ao redor aí dessa pessoa. Eu vou passar agora para vocês, pessoal, a rave e êxtase. Nós vamos encerrar essa transmissão de hoje por aqui. E no próximo final de semana, eu vou entrar com vocês, tá? Na Legalize e a Bad Trip nos esportes, os companheiros de fumo, e aí nós vamos ver tabela para diagnóstico rápido do uso da maconha. Tá bom? Nós vamos ver essa tabela, analisar essa tabela bem detalhadamente. E aí a gente encerra esse capítulo 7, para a gente dar início depois ao capítulo 8, que fala do condomínio, paraíso das drogas. A gente vai analisar só a respeito do condomínio. Então vamos lá. Agora vamos ver as raves e êxtase. É muito estilo de festa que geralmente começa... É um estilo de festa, perdoe-me, tá? Que geralmente começa à meia-noite e só termina depois do meio-dia. Ela começa à meia-noite e vai até o meio-dia. Rave em inglês significa delirar, desvairar. E raving quer dizer doido, pirado. No Brasil, tais festas são promovidas pelas classes abastadas e frequentadas tanto por clubbers, com roupas coloridas e extravagantes, corpos espetados por piercing, cheios de tatuagens e cabelos pintados de cores berrantes, quanto por pessoas absolutamente sem suspeitas. Os locais mais frequentemente escolhidos são sítios afastados da cidade, para se conseguir privacidade ao ar livre, perto de belezas naturais, praias, ilhas, cachoeiras e com espaço suficiente para receber milhares de convidados. A divulgação se faz de boca a boca. O som tocado é técnico e outras vertentes de música eletrônica. E a droga rola solta, cada um na sua onda. Ninguém deve se incomodar com o que acontece com o outro ao seu lado. O clima é de tolerância e cumplicidade com o uso de drogas. Portanto, brigas são raras. Encontram-se ali maconha, psicoestimulantes ou qualquer outra droga da moda, como êxtase e energizantes. A bebida preferida é destilada, para potencializar os efeitos do êxtase. Tá? E aí na próxima transmissão nós vamos entrar aqui na legalize, que se fala legalize, tá? Tipo de festa em que a maconha é legalizada pelos organizadores, e a
bread trip, tá? Que são essas festas onde se liberado, né? Não feita uma intolerância qualquer com o uso aí da maconha nessas festas. E aí nós vamos encerrar esse capítulo na nossa próxima live, no próximo final de semana. Eu agradeço a todos que estiveram aqui presentes comigo. Agradeço a todos que vierem a ver essa transmissão posteriormente. Fique à vontade para participar, discutir, comentar, tá? Me mandar mensagem inbox perguntando algo. Fique à vontade, tá? Me ajudem a melhorar essas transmissões aqui dessa obra fantástica do Dr. Samitiba, Juventude, Drogas, Anjos Caídos. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, muita gratidão mesmo. Ótimo final de semana, né? Ótimo sábado. Ótima semana aí para todos vocês e até o próximo final de semana. Jane Carla entrando agora no finalzinho, mas está aí disponível para assistir, viu, Jane? Fica à vontade aí, pode comentar, pode compartilhar, manda para os jovens, tá? Vocês ficam à vontade aí, pessoal. Forte abraço, até a próxima, pessoal.